Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo da série Reforma Íntima. Hoje falaremos sobre a virtude da tolerância. Nós aqui citamos 3 versículos que falam sobre a tolerância. Então, lá no início do capítulo 7 de Mateus, Jesus fala: "Não julgueis para que não sejais julgado." E um pouco depois: "E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho?" Então, essas duas passagens mostrando que todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos e nós não podemos julgar o outro ou ser intolerante com o defeito do outro, porque também nós temos, se não aquele mesmo defeito, nós temos outros defeitos. Em João 8,11 tem um exemplo belíssimo, que uma mulher é pega, em adultério, e aí então no final daquela situação em que ninguém tem coragem de atirar a primeira pedra, ele pergunta para ela se alguém a condenou e ela diz assim: "Ninguém, Senhor." E disse-lhe Jesus: "Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais." Então a postura do Cristo, ela é sempre essa. É uma postura de compaixão, de tolerância, de entendimento, mas é claro que ele alerta para que nós mudemos as nossas posições, posturas, comportamentos, para que coisas piores não nos aconteçam. Então, o que significa tolerância? Ação de tolerar, aceitar ou suportar com indulgência, com clemência. Disposição para admitir modos de pensar, de agir, de sentir diferente do nosso. Também tem a ver com a compreensão, que é uma condição característica ou predisposição para aceitar e respeitar opiniões ou comportamentos alheios. Então aqui a gente percebe que muitas vezes nós nos colocamos como centro, como referência. Então todos aqueles que pensam e agem diferente de mim estão errados. Então a tolerância é a gente tirar um pouco disso, Isso também tem muito a ver com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Então é tirar nós como sendo uma referência e aceitar os outros como são, com os problemas que estão, com as formas de pensar e agir, diferente daquelas que nós achamos que seja a melhor. Então o que seria, na prática, tolerância? Que é o que nós dissemos. Para sermos compreensivos, precisamos estar preparados para poder aceitar as reações, a conduta, o modo de ser das pessoas. Somos todos diferentes, graças a Deus, Imaginemos um mundo que só tivesse pessoas idênticas a nós, seria horrível. Então essas diferenças, elas nos possibilitam aprendizados. Sem pré-julgamento, isso é importante, ou condenações. Precisamos estar preparados para aceitar as criaturas como elas são, do jeito que elas se expressam, até mesmo quando corrompidas, quando criminosas, quando prostituídas ou viciadas. Nós temos que aprender a aceitar o livre-arbítrio e os comportamentos que as pessoas têm. E um ponto muito importante, quando a gente tem, como falamos aqui, pessoas criminosas, corrompidas, nós, é claro que devemos nos opor aos comportamentos que são equivocados, mas não contra a pessoa em si. Por quê? Porque todos possuímos uma essência divina. Está escrito lá em Gênesis, O homem é feito à imagem e semelhança do Criador. Então nós possuímos essa centelha, essa essência divina e somos passíveis de bons sentimentos. Nós temos enormes potencialidades, infelizmente muitas vezes latentes, Nós não usamos essas potencialidades, mas todos nós somos sujeitos ao desenvolvimento porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Jesus, de uma forma geral, ele vem tentar trazer isso para nós, esse autoconhecimento. Então ele fala assim: olha, vocês farão coisas ainda maiores do que eu, basta ter fé. Então esse entendimento de que todos nós temos uma essência divina vai nos ajudar a ser mais compreensíveis e mais tolerantes. É claro que nós somos potencialidades latentes, então por isso que muitas vezes nós
nos sujeitamos, né, a viver de uma forma muito distante daquela que deveríamos. Como que eu posso ser mais tolerante? Então, evitando fazer comentários deprimentes em relação ao outro, aceitar as reações alheias sem me aborrecer, sem condenar o outro. Quanto tempo de nossas vidas nós perdemos criticando os outros, sendo intolerantes com os outros? Ouvindo serenamente, por mais chocante e pavorosa que sejam as narrações das pessoas, né, que estão nos confiando seus problemas, sem esboçar escândalo, mas ajudando a encontrar por eles mesmos os caminhos de saída. Muitas vezes a intolerância fecha portas, né? Então aquele que percebeu a nossa reação negativa com relação a um comportamento, ele não vai nos procurar novamente para poder conversar, para poder desabafar, para poder pedir uma sugestão, porque nós somos intolerantes, afastando de todas as maneiras ressentimentos, mágoas, remorsos, dissabores provocados por alguém que estejam nos perturbando a tranquilidade. Então, essa virtude da tolerância, ela também traz esses benefícios, porque sofreremos menos ressentimentos, menos mágoa, menos remorsos, porque nós aprenderemos então a aceitar as pessoas como são e a entender as decisões e as ações que elas venham a cometer, eliminando a intransigência das nossas análises em relação ao comportamento do próximo. Não nos referindo a exemplos próprios, é o que eu disse anteriormente, né? Não sou referência. Então não posso me referir como exemplo de boa conduta ou ficar falando para que os outros façam como eu faço. Isso não é tolerar o outro como ele é, aceitar o outro. Transformando a austeridade punidora dos maus comportamentos entre familiares, em conversações abertas para que se chegue calmamente, de forma pacífica, às correções cabíveis. Então, às vezes, na relação com o filho, com algum parente, com um irmão, muitas vezes nós somos muito rigorosos, firmes, e isso, infelizmente, pode trazer, inclusive, mentiras, ou que as pessoas ocultem as coisas de nós, não tenham confiança em nós, bloqueando, inclusive, oportunidades de conversas construtivas entre as pessoas. Então, que a gente tenha bastante cuidado no nosso meio familiar também em ser muito intolerante. E esse é o nosso caminho das virtudes. Hoje nós vimos uma virtude importantíssima de nossas vidas, que é a tolerância, que Jesus o praticou como ninguém. Mesmo ele sendo perfeito, ele soube conviver conosco, sempre nos aceitou com todas as nossas dificuldades. Ele caminhava aqui na terra com pessoas com diversos defeitos. Se a gente vai ler em Atos ou nos Evangelhos, nós perceberemos, né, as disputas internas, os problemas ou as pessoas que ele escolhia para que andassem com eles. Ninguém foi perfeito como ele, nenhum dos seus discípulos. Todos eles carregavam, assim como nós carregamos, diversos defeitos, mas ele foi extremamente tolerante, compreensivo e indulgente para com as nossas imperfeições. E assim também devemos ser para com o próximo, porque não nos cabe o julgamento do comportamento e dos pensamentos das pessoas. Devemos fazer o nosso auto-julgamento, isso sim. Então sejamos mais tolerantes. A tolerância é uma virtude importantíssima no nosso caminho da reforma íntima. Obrigado a todos e até o próximo estudo.